Estamos quase chegando a uma década da aprovação do Código Florestal Brasileiro. A lei, que é considerada por especialistas uma das mais avançadas e abrangentes do mundo, já fez muita coisa mudar no campo. O Cadastro Ambiental Rural já tem os registros de 7 milhões de propriedades. Nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de Brasília, vamos conversar aqui com o Nelson. Nelson, bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, muito obrigado, Cairo, pela essa oportunidade de mostrar aí os trabalhos da CNA. A gente agradece aqui pela sua participação. E, Nelson, a gente sempre fala aqui sobre o Código Florestal Brasileiro, a importância aí do produtor produzir com a sustentabilidade, e o nosso código é uma das legislações mais modernas aí do mundo, e dentro dela existe uma série de sistemas produtivos que o produtor pode seguir. Eu queria que você falasse para a gente da importância aí dessa produção sustentável e do produtor se apoiar aí ao Código Florestal Brasileiro. Bom, o produtor rural brasileiro, ele é, de longe, dentre os produtores de produtos agrícolas no mundo, o mais sustentável, né? Sustentável e sustentável por esses dois grandes pilares, que é o cumprimento do Código Florestal, né, que a gente classifica ele como uma das legislações mais completas, e aí a gente pode ler, né, a questão uma das mais rigorosas do mundo, né, em termos de conservação, de manutenção dos recursos naturais, baseados, né, na manutenção dos recursos florestais, né, associado, e essa é uma novidade que vem aí nesse novo Código Florestal aí de 2012, a Lei 12.651, que concilia a preservação à produção, né? Então, o legislador, ele traz dentro do seu texto a necessidade de conciliar e garantir uma segurança alimentar, uma segurança econômica e o desenvolvimento social, à preservação ambiental. E esse é o tripé que o produtor rural brasileiro, o proprietário rural brasileiro, vem desenvolvendo e se empenhando para que esse tripé se sustente, né? Então, se você tem uma grande obrigação ambiental de manutenção de florestas, você precisa que a propriedade seja produtiva para que a gente consiga manter esta proteção exigida, né? Então, se você tem 80%, 35% ou 20% da propriedade sob reserva legal, além das áreas de preservação permanente, o retorno econômico dessa propriedade para que essa manutenção desse ativo ambiental se sustente, ela é necessária. E os produtores rurais vêm investindo muito nisso, né? Cada vez produzindo mais no mesmo espaço, né? Otimizando o uso dos recursos naturais, né? Cada ano produzindo cada vez mais, batendo recordes de produção, no entanto, avançando muito pouco em novas áreas, né? Incorporando muita tecnologia que permite, sim, a gente dizer que é uma agricultura sustentável, que é uma agricultura que é muito positiva no uso dos recursos naturais e que faz da agricultura brasileira e a pecuária brasileira a mais sustentável do mundo. E foi divulgado recentemente, Nelson, aí até pela própria CNA, que os produtores atingiram 115% aí das metas voluntárias do programa ABC entre os acordos feitos aí a nível mundial com respeito à sustentabilidade entre 2010 e 2018. Nós estamos caminhando e a gente continua caminhando aí para essa produção cada vez mais sustentável. Quais são os desafios que vêm pela frente? O que o produtor precisa olhar aí? Nós precisamos que a agricultura, que é a parte que é utilizável da fazenda, que você tem usos alternativo do solo, ela precisa ser eficiente. Então, essas tecnologias ABC, elas não só permitem que o produtor seja mais eficiente nos recursos naturais, né, produzindo mais, sempre no mesmo espaço, evitando avançar para um novo espaço, mas que permita uma produção que emita menos e que produza mais, né? Então, as tecnologias ABC, elas vieram para entregar ao produtor um pacote tecnológico comprovadamente mais eficiente, mais sustentável e que, associado a isso,
um aumento significativo de produção. E o exemplo, claro, como você falou, da eficiência dessa ação, foi que nós atingimos em volume reduzido de carbono 115% daquelas metas voluntárias, daquilo que a gente se propôs a fazer. E agora estamos no momento de evoluir para esse novo período, né? Uma vez que a gente terminou aí o protocolo de Kyoto, o primeiro período das reduções de emissões, e hoje nós precisamos agora adentrar, né, no Acordo de Paris, já com uma expertise muito boa, né, desse primeiro período, né? A gente tinha metas voluntárias. Se por um lado nós criamos uma obrigação para a gente, por outro lado nós conseguimos ter esses 10 anos de incorporação de tecnologia e expertise para que a gente possa, nos próximos 10 anos também, 2025, 2030, né, possam ser cumpridos. Então, a gente está falando, continuamos falando em ampliação de área de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagem, fixação biológica de nitrogênio, tratamento dos dejetos animais, e com a nova proposta do ABC+, nós ampliamos, incorporando a irrigação como uma tecnologia de intensificação do uso dos recursos naturais, solo e água, né? Permitindo aí uma agricultura ABC desenvolvida, a questão de terminação e confinamento, né? E outras tecnologias que entrarão como tecnologias ABC e que também vão dar mais um passo nessa evolução do produtor rural brasileiro em direção à agricultura menos emissora e mais sustentável. E Nelson, a gente vê constantemente aí a criação e ampliação de novos programas que vão fazer o pagamento aí para os produtores de serviços ambientais. Isso é um incentivo, mas como também fazer com que os produtores não tenham um olhar aí para a produção sustentável apenas se eles receberem por isso? Perfeito. O pagamento por serviços ambientais, ele é o pacote, a premiação final de todo um processo de regularização ambiental e inclusão de sustentabilidade. Então, nós precisamos que o Código Florestal ele seja cumprido. E o produtor fez a sua parte, então ele receberia por um serviço ambiental prestado, ele poderia fazer uma cota de reserva ambiental e outros instrumentos, né, negociar os créditos de carbono advindo das florestas que ele mantém. E o PSA faz parte de toda esse reconhecimento, essa premiação. Mas ele é um processo no final de toda essa conformidade ambiental. Então, o produtor rural que recupera pastagem, que tem sua APP, que tem a sua reserva legal, ele está passível de pagamento por serviço ambiental. O Brasil, como um gigante provedor de serviços ambientais, ele precisa se organizar porque a gente tem muito ativo e pouca gente pagando por esses serviços. Nós precisamos que o mercado de carbono, que vai ser tratado aí na Conferência das Partes aí de Glasgow no fim do ano, na 26ª, que ele traga regras para que a gente possa tratar o mercado ou internalizar, né, criar um mercado de carbono nacional que permita que o produtor rural seja recompensado por aquilo que ele está fazendo, né? Mas são regras que ainda estão em discussão, né, que precisam ser complementadas, a gente precisa verificar, monitorar, né, e reportar todas essas ações. Então, existem alguns passos ainda que a gente precisa percorrer para que o serviço ambiental ele vire uma realidade dentro da propriedade rural. Nelson, quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia aí para você. Muito obrigado e a CNIAS está sempre à disposição.